que vocês estão, eu espero encontrá-las bem. Vamos para a nossa lição 13, que diz os detectores de aroma e sabor. Ao final da lição, o aluno deverá saber que deve ver e ouvir e como cuidar da saúde de seus olhos e ouvidos. Sentir responsabilidade quanto ao que vê e ouve. Responder evitando ver e ouvir tudo que sugira maus pensamentos. Senha, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Salmo 139, versículo 4. Os recursos. Vocês vão precisar da lição das páginas 85 e 86, 79, 84 e 87. Potes com substâncias de cheiro identificável. Que seja fácil de identificar, né? Que é o álcool, perfume, essência de baunilha, vinagre, suco de maracujá. Caixa ou sacola contendo objetos com textura e temperaturas diferentes, que é areia, esponja de banho, bicho de pelúcia, pedra, escova, pente, lápis, bolsa de água quente e etc. Vocês vão precisar de uma bíblia, uma lousa ou um cartaz. Aqui, gente, tem vídeos recomendados, tá? Que eu sempre falo para vocês que é bem importante vocês terem. Como que se diz? Para as crianças terem, assim, um notebook, né? Para que eles possam assistir, tá bom? Então, vamos para o Conquistando a Atenção. Pergunte, vocês sabem o que são sensores? Quem já chegou na porta de um shopping, para quem mora lá na parte da cidade, né? Você chegou na parte do shopping lá na entrada e o shopping simplesmente abriu do nada. Ninguém tocou nela. Ou, se você é do interior, você está caminhando na rua, de repente a luz acende. Já aconteceu isso com vocês? Então, vocês vão, né? Vão explicar isso para as crianças. Algumas casas possuem equipamentos de segurança com sensores especiais. Há o sensor de fumaça, por exemplo, que aciona um alarme ou liga automaticamente pequenos jatos de água. Ele é usado para evitar incêndios. Vejam como é interessante o funcionamento dele. Mostre o vídeo de como funciona o sensor de fumaça. Apenas de 1 minuto e 18 a 1 minuto e 57. Não precisa ser o vídeo inteiro, né? Foi o que eu entendi aqui. Há outros tipos de sensores usados em casas e prédios. Já viram portas que se abrem automaticamente quando nos aproximamos dela? Isso acontece porque ali há um sensor de presença. É uma tecnologia muito inteligente. Através de radiação infravermelha, o sensor percebe o calor dos movimentos de alguém e aciona a porta. Ele pode também acionar um alarme para evitar um assalto. Muito interessante, não é mesmo? Durante todo o trimestre, comparamos o nosso corpo a uma casa. A casa do nosso corpo tem diversos sensores também. São os órgãos dos sentidos. Nós já estudamos 2 deles, a visão e a audição. Hoje, nós vamos estudar outros 3. Apresentando a lição. Então, vamos lá. Diga. E vamos começar a nossa aula vendo o que vocês descobriram em suas pesquisas da lição e na Bíblia. Agora vamos estudar os sentidos que faltam e, para começar, vamos fazer alguns testes. Antes da aula, coloque várias substâncias de cheiros diferentes em potinhos fechados. Nesse momento, abra os potes e peça para que o aluno tente descobrir qual a substância, guiando-se pelo cheiro. Então, vocês vão ter vários exemplos lá de cheiro para eles, né? Nós acabamos de ver, na prática, o primeiro sensor que vamos estudar, o nariz. Coloque o nariz abaixo dos olhos e entre as orelhas, no visual que foi utilizado na aula anterior, que eu acredito que é esse aqui, ó. Esse aqui.
Ele é nosso maravilhoso órgão do olfato e pode sentir mais ou menos 4.000 aromas diferentes. As pessoas surdas ou cegas têm um nariz tão sensível que conseguem conhecer até 10.000 cheiros diferentes e reconhecer pessoas, casas e quartos apenas pelo cheiro. O nariz também ajuda a saber que há um vazamento de gás. Por isso, você pode sair de casa ou buscar seus pais com isso, né? Graças a ele, você pode sentir o cheiro da comida estragada e evitar intoxicação. O nariz é um órgão pequeno, mas tem um desempenho gigante. Vejam bem, para purificar o ar de uma sala de tamanho médio, é preciso ou usar um ar-condicionado do tamanho de uma mala de viagem. Aqui é opcional, mas tem a sugestão. Mostre a mala de viagem média. Mas o nosso nariz, que é muito menor que uma mala, faz isso todos os dias. As narinas têm pelinhos úmidos onde a poeira fica grudada e por elas passam o ar puro, rico em oxigênio, e sai o gás carbônico. Ele tem apenas alguns centímetros, mas é super poderoso. Agora, quero que me falem quais são os cheiros que vocês mais gostam. Deixa eles falarem, né? Qual é o cheiro que eles mais gostam de sentir. Cheiros bons nos dão prazer e bem-estar. Deus nos deu capacidade de senti-los. Como Ele é cuidadoso e carinhoso, não é mesmo? Passe o vídeo sobre como cheiramos ou represente a figura da página 72. Vamos ver se a gente tem aqui a página 72. Não veio aqui. Deixa eu ver. Não veio a página 72, mas nós podemos mencionar, né? Podemos mostrar para eles como. Como cheiramos as coisas? Nosso nariz tem duas aberturas, as narinas, separadas por uma fina parede. Quando respiramos o ar, as partículas químicas que flutuam nele entram em nosso nariz e são percebidas pelas células olfativas no teto de nossas narinas. Aqui está sugerindo para você mostrar a moedinha de 10 centavos para eles. Nosso nariz tem, aqui ó, de 10 centavos. No teto das nossas narinas há um espaço do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Nesse espaço existem 20 milhões de células olfativas. Elas enviam mensagens ao cérebro, ela indica o aroma e decide o que fazer. Algumas vezes a reação é automática. Pense no que acontece quando você chega em casa com fome e sente o cheiro da deliciosa sopa de feijão da sua mãe, cozinhando sobre o fogo. Imediatamente a saliva e os sucos digestivos começam a fluir. Já o mau cheiro pode causar enjoo e ânsia de vômito. Você já notou que quando a gente pega um resfriado, deixa de sentir quase todo o sabor da comida? Isso acontece porque nosso olfato é muito ligado ao paladar. Como o ar não pode passar pelo nariz entupido com muita facilidade, o sentido do paladar também é afetado. Corrija as questões número 2 de segunda-feira e depois a questão número 1. Explique que o pecado nos torna insensíveis para as revelações que Deus nos dá. Converse com os alunos sobre isso. Então, aqui vocês vão dar uma paradinha e vão conversar, né, com as crianças sobre a insensibilidade que o pecado nos causa. Continuando. Coloque a figura da língua abaixo do nariz. Você sabia que o seu corpo tem um detector de sabor que envolve a língua e o órgão dos sabores? Esse pequeno órgão precisa de um líder firme, porque muitas vezes quer sentir o sabor de coisas que não fazem bem para o resto do corpo. Nossa língua é um órgão muito egoísta. Ela quer apenas coisas que têm sabor gostoso.
sem se preocupar com o que é melhor para a nossa saúde. Por favor, abram sua Bíblia em 1 Coríntios 9:27. Dê tempo para que encontre e leia o texto. Explique. Esse texto está dizendo que devemos manter nosso corpo sob controle? Um jeito de fazer isso é dizer para a nossa língua que nós é que controlamos, e não o contrário. É verdade, gente. Muitas vezes ela é tão travessa que nos faz passar vergonha, magoando pessoas de nossa família e amigos íntimos. A Bíblia diz que qualquer um que conseguir controlar a língua no paladar ou na fala, nos dois, tá? Poderá comandar o corpo inteiro. Então, se você domina a sua língua para falar mal dos outros e para comer, o resto é fichinha. É isso que o verso quer dizer, né? Você provavelmente já viu um cavalo com um freio na boca. O freio é um pequeno objeto de metal, mas faz o cavalo virar ou parar de acordo com a vontade do cavaleiro. Nos navios, há um pequeno leme que ajuda o capitão a conduzir a embarcação para onde quer que ele vá. Nossa Bíblia compara a língua a um freio e a um leme, porque, embora seja pequena, pode fazer grandes coisas. A vida e a morte estão no poder da língua, diz a Bíblia. O que isso quer dizer? Uma pessoa pode se perder ou ela pode se salvar, dependendo do modo como ela usa a língua. A Bíblia diz, mas nenhum homem pode domar a língua. Nunca podemos domá-la usando apenas a nossa força. Só pelo poder de Deus é que podemos manter esse pequeno músculo sob controle. Corrija as perguntas 1 e 2 de terça-feira. Na pergunta 3, recite várias vezes com os alunos o Salmo 120, versículo 2. Nossa língua é um músculo forte e há vários nervos que percorrem seu interior. Ela ajuda a empurrar a comida para o fundo da boca e engoli-la. Sabe as pessoas que fazem acrobacia? A língua se parece com elas, se contorcendo de muitas formas diferentes enquanto falamos ou cantamos. Quando comemos certos produtos químicos e dissolvem na superfície da nossa língua, eles são captados pelo paladar. Temos milhares de papilas gustativas na parte da frente, nas laterais e no fundo da língua. Também existem algumas no interior das bochechas e no céu da boca. Durante muito tempo, embora existam 4 sabores principais, amargo, azedo, doce e salgado, as combinações entre eles são infinitas. Assim que nossas papilas gustativas provam a comida, enviam mensagem ao cérebro. Imediatamente, o cérebro decide qual é o sabor, amargo, azedo, salgado ou doce. Na verdade, aromas e sabores trabalham juntos para identificar milhares de alimentos diferentes e nos dar prazer na hora de comer. Nosso Criador não é maravilhoso? Ele poderia nos ter criado sem a capacidade de sentir diferentes sabores. Como seria chato se toda a comida tivesse o mesmo gosto, não é? Como nosso Criador é amoroso e atencioso, pois pensou em tudo. Corrija as questões de quarta-feira, comente e esclareça as dúvidas dos seus alunos. Com antecedência, coloque vários objetos com texturas diferentes em uma caixa ou sacola. Chame um aluno e peça para que ele coloque uma mão dentro da caixa sem olhar ou, com os olhos vendados, pegue o objeto e descreva e diga o que é. Por exemplo, se ele pegar a escova de dente, pode dizer que é comprida, tem uma parte dura e outra macia. Chame os outros alunos para participar também. Depois peça que digam que sentido usaram para sentir o objeto. Variação. Coloque cada objeto dentro de uma caixa ou saquinho de papel separado. Que sentido vocês usaram para descobrir quais eram os objetos? O tato. Coloque a figura da mão ao lado dos outros órgãos dos sentidos. Deus colocou a sensação de toque nas terminações nervosas da sua pele. Ele tem receptores nervosos que enviam mensagens ao cérebro sempre que sua pele é tocada. Se você pegar um pouco de areia, imediatamente vai saber se está molhada ou seca, fria ou quente. Milhares desses receptores permitem
saber se algo é agradável ou doloroso, quente ou frio, liso ou duro ou macio. Algumas partes do seu corpo são mais sensíveis do que outras. A sensação de pressão é muito maior na ponta da língua, dos dedos e do nariz. É mais fraca na parte de trás de nossos ombros. Corrija as questões de quinta. Elas são muito importantes. Agora nós vamos para o aplicando. Pergunte como se sente quando seu pai lhe dá um abraço, a sua mãe lhe dá um tapinha nas costas e o professor aperta a sua mão depois de um trabalho escolar bem feito. Aguarde a resposta. Isso faz você se sentir bem. Nosso corpo tem mais de 5 milhões de receptores de toque. 1/3 deles está nas mãos. 1/3, gente, uma parte de 3 está nas mãos. Veja que grandiosidade, né? É o poder de Deus. Cristo sabia da importância do toque e, por isso, muitas vezes tocou cegos, aleijados e leprosos. Quando as mães levavam... Deixa eu ver aqui, ó. Quando as mães levavam seus filhos para Jesus para que os tocasse, ele os pôs nos braços e abençoou as crianças pequenas e grandes. Como Jesus não anda em nossas ruas e vilarejos, ele precisa de nós para tocar a vida das crianças, dos pequenos pesquisadores, de jovens e adultos. Somos as mãos de Cristo. Como podemos tocar os outros com o seu amor? Algumas respostas para essa pergunta estão na nota da questão 1, de sexta-feira. Quem encontrou essas respostas? Aguarde a participação dos alunos. Ajude se necessário. Pergunte também pela lista de pessoas para ajudar que cada uma deveria fazer. Se alguém não fez, entregue uma folha em branco para que faça. Ajude os seus alunos a decidirem como serão as mãos de Jesus na vida das pessoas que eles listaram. Conclua dizendo: nosso trimestre nos ensinou coisas maravilhosas sobre o nosso corpo, mas a mais importante delas é que fomos feitos para honrar a Deus e para servi-lo. Esta última lição terminou com chave de ouro, que possamos todos nós ser as mãos do Senhor para aliviar o sofrimento deste mundo. Se fizermos isso, pela graça de Jesus, cumpriremos nossa missão. Ore fervorosamente para que todos se entreguem como instrumentos do Senhor. Então, nós temos aqui as imagens que foram sugeridas pelo manual. Temos aqui a mão, ó. Uma parte das nossas sensações está na mão, gente. Incrível isso, né? Funcionamento do olfato. E o verso. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, versículo 4. E eu gostaria de fechar esta lição contribuindo com um pensamento. Vocês já ouviram o texto que fala que Deus, ele vai levar em consideração até as nossas intenções, aquilo que a gente não praticou por falta de oportunidade? Então, gente, Deus, ele já sabe o que nós iremos falar. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca, ele já sabe. Então, o que nós devemos fazer, gente? Nós devemos pedir para o Senhor, para que possamos educar a nossa vontade. Nós precisamos educar a nossa vontade, porque nós precisamos chegar num estágio de não sentir vontade de responder, de ser ríspido, de ser crítico, de ser grosso, de ser inconveniente. Nós não podemos ter essa vontade, porque se nós não temos mais essa vontade, ela não vai sair pela nossa boca, não vai. Então, quem estuda as camadas da personalidade, sabe que as pessoas que estão ali na quarta camadinha da personalidade, ela é como um adolescente. Ah, porque ele fez aquilo para mim, então eu vou dar o troco. Bom, então o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa me acontecer? Eu preciso educar a minha vontade. Ele fez, mas ele vai se acertar com Deus. Ele fez, mas Deus está esperando algo de mim.
Ele fez, mas eu vou responder para Deus. Ele fez, mas é as minhas reações que importam. Então eu preciso agir de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso, antes que essa vontade chegue à boca, eu preciso educá-la, controlá-la, moldá-la. Então eu preciso não sentir. E para eu não sentir essa vontade desregrada de falar o que vem à mente, de agir como vem aquele impulso, né? Algumas crianças têm mais impulsividade, adolescentes e adultos também. Então, antes de acontecer a vontade de você agir com as próprias mãos, você vai ensinar, você vai sempre educar os seus pensamentos. Escolha seus pensamentos, você vai educar a sua vontade e assim você vai falar coisas agradáveis. E o seu relatório, a sua vida estará sendo agradável ao Senhor. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu peço perdão por alguma falha, tá? Ou por todas as falhas. Mas que se algo que foi dito aqui contribuiu para você, não pare. Continue ensinando, educando. Eu sei que algumas aqui vão entregar o cargo, né? Não vão permanecer. Outras irão permanecer, então você poderá fazer um trabalho muito melhor no próximo ano. Que Deus te dê muita sabedoria, muita determinação, muita vontade de trabalhar para Deus, tá bom? Um grande abraço a todas vocês. Foi um privilégio gravar esses vídeos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus seja o seu capitão. Amém.